Finalmente saiu o trailer de Spider-Man No Prime Day. E eu vou trazer as minhas impressões sobre o que eu achei deste trailer do novo filme do Homem-Aranha, Um Novo Dia, um novo começo, uma nova história. Pois é. Olá, nerds vencedores, nerds vencedoras. Eu sou o Lloyd David e este é o Milhões Nerd. Finalmente saiu o primeiro trailer do filme do Homem-Aranha que vai estrear no dia 31 de julho de 2026, ainda este ano. E aqui eu quero trazer a minha opinião e as minhas primeiras impressões sobre o que eu achei deste trailer. E para isso não ser apenas um monólogo onde eu falo e você simplesmente assiste, eu quero que você deixe nos comentários o que você achou, toda a sua impressão sobre o trailer. E se você já viu, compartilha tudo, descarrega tudo, pois aqui tem. Ok, para iniciar o trailer saiu essa manhã, a primeira impressão que eu tive é que o trailer trouxe de inteligência artificial. Pois é, eu assisti, depois tive que reassistir e assistir de novo, pois com tanto conteúdo feito por inteligência artificial, principalmente quando chega na parte final, onde mostra o Homem-Aranha lutando contra vários vilões diferentes, aí sim a impressão ficou mesmo que era inteligência artificial. Agora, fica já difícil de você poder identificar o que é verdadeiro e o que é um vazamento, o que é somente uma adaptação amadora, tá vendo? Algo gerado por inteligência artificial. Essa foi a primeira impressão que eu tive, porque eu só assisti a parte final. Logo, a primeira coisa que eu assisti foi a sua parte final. Então eu tive essa impressão, então deixa até. Depois eu volto, entro no YouTube, começo a ver alguns comentários. Não, isso é um trailer de verdade, deixa lá em verde novo. Foi aí onde eu vi e me maravilhei. Que trailer sensacional. Com certeza esse é o primeiro filme do Homem-Aranha de Tom Holland, diferente de todos. Meu, diferente mesmo. O traje está incrível, um traje prático, sem CGI, sem efeitos especiais. Um traje simples. Aquele traje que você consegue ver e fazer. Quando ele coloca a máscara, você vê um contorno da máscara. O contorno que a máscara faz. Você consegue ver a textura do tecido. Você percebe que sim, esse é um traje feito por tecido, não por efeitos especiais, não por CGI, não, não, não. É um traje mesmo, não é de nanotecnologia, não é de nada, é mesmo tecido, é somente tecido. Aí é um Homem-Aranha e um tecido. Só. E a história em si, parece estar apresentando uma história bastante diferente do que já nós temos visto. Com certeza, essa história já dá para ver. O conteúdo onde o Homem-Aranha está sofrendo uma mutação, agora ele já consegue lançar teias e aquilo nos faz remeter à história da aranha humana, né? Porque é o Homem-Aranha. Então, a aranha humana é quando o Homem-Aranha se transforma em uma aranha, uma criatura bizarra. E ele passa a ter. As suas forças são ampliadas muito mais. Essa foi a impressão que eu tive. Aliás, nem impressão. Isso foi o que ele transmitiu. Quando ele aparece naquele casulo e começa já a lançar teias com os seus sem precisar de lançadores de teia, como se fosse uma aranha verdadeira, como se fosse uma aranha real. E depois, o que mais eu achei interessante? Ah, estava falando da história. Tem a parte. No trailer aparece o Justiceiro, o Bruce Banner e algumas passagens que demonstram que, não sei se é uma vilã ou é aliada, mas no princípio parece que o Justiceiro está a caçar alguém. E aquela agência de controle de danos também está a caçar essa pessoa. Foi essa a impressão que eu tive. Então, parece ser alguém super poderoso com poderes físicos, que pode se transportar de uma pessoa para outra ou pode manipular a mente das pessoas. Temos aquela passagem onde tem aquele blindado que é conduzido por uma velha, depois, não vamos dizer que uma velha daquela está conduzindo um blindado daquela, ok. E depois que abre, parece algo que sai da velha, passa para aqueles agentes e assim por aí em diante. Então, é alguém com poderes físicos, ou de controlar a mente de alguém, ou de se teletransportar de
possuir corpos, talvez, eu acho mais esse lado, de possuir corpos, alguém que tem a capacidade de possuir corpos, não controlar mente, de possuir como se fosse um espírito, assim, sabe? Pois dá aquela impressão de algo que sai da mulher, você consegue ver uma espécie de uma sombra, bem rapidinho. Aqui foi sensacional, dá para ver que a história é bem diferente. Hum, tivemos também o escorpião, finalmente ele apareceu vestindo o traje do escorpião. Quando eu vi, eu lembrei bastante a outra animação, o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, que apresenta o escorpião que conseguiu traumatizar aquele moleque totalmente, apesar daquela história ser estar acontecendo num universo totalmente diferente, mas o escorpião, eu gostei bastante do escorpião daquela animação, pois é bem fiel, é forte, conseguiu transmitir impotência para o Homem-Aranha. E este aqui é uma boa adaptação. Ele tem um traje totalmente robótico, totalmente tecnológico, que está a desafiar o Homem-Aranha e está num combate. E algo também que eu notei bastante, este Homem-Aranha agora parece ser o mais forte de todos os três filmes que já tiveram antes. De Tom Holland, este deu a impressão de ser muito mais forte. Cara, ele é atropelado por carros. Ele lança teias e faz a. Cara, cenas de ação ótimas, sensacionais. Eu gostei bastante das cenas de ação. Aparece a história, aquela história que já todos já têm visto, onde, do último filme, onde que o Homem-Aranha, todo mundo esquece que Peter Parker é o Homem-Aranha e Homem-Aranha é Peter Parker. Então ele agora está a tentar seguir, mas parece que deu a impressão que há coincidências deles estarem a se encontrar com seus antigos amigos, que é o MJ e o Nate. Mas é bem provável que ele esteja a perseguir, né? Aquele acompanhar, dar um check-up para saber como é que está. E a MJ mostrou um pouco de frieza, tem aquela passagem onde o Homem-Aranha está a ganhar a chave da cidade, né? A chave da cidade, não sei o quê, e dá um ângulo que a câmera mostra. Parece que eles estão a assistir o Homem-Aranha receber a chave da cidade. Então dá para ver um semblante meio. What? I know this guys. Com aquela sensação como se alguma coisa está a faltar nos dois. Eles transmitem muito essa aura, tá vendo? Como se alguma coisa está a faltar. Talvez porque não sabemos, né? Vamos ver lá no filme. As minhas expectativas quanto a esse filme são boas. Eu sempre gostei do Homem-Aranha, nunca importou. Tanto do Tobey Maguire, Andrew Garfield, assim do Tom Holland. O Tom Holland acabou até por me cativar, mas pois tem muitos filmes que você pode interagir com ele. Tem o Homem-Aranha, tem os três filmes do Homem-Aranha, tem Guerra Civil, tem Vingador, são três filmes que tem o Homem-Aranha, então você acaba por conhecer, se tornou o mais conhecido por muitos. Então, eu gosto. E este me transmitiu uma boa vibe. É um filme que realmente deu para subir as minhas expectativas bastante sobre o filme. Estou animado pelo trailer. Para começar, pelo trailer, eu já estou animado. Já estou com aquela sangue do olho de ver. E dia 31 estarei bem atento. Não é tudo. Não era nada. Pois é, não tem como assistir aqui. Ou será que não? Então, vamos acompanhar tudo que vai estar a sair nos próximos dias. Tudo eu trarei aqui para você. Dessa forma bem direta. Sem muitos efeitos, sem muitas edições, pois ainda estou a treinar o canal. O outro ponto, que também estava muito bom, que eu não comentei. Aparece o Bruce Banner, né? No trailer. Como já vinha, de acordo com os vazamentos, já mostravam que o Bruce Banner estaria no filme. Aliás, não no filme, na lista do elenco. E ele está fazendo um estudo para tentar descobrir o que está acontecendo com o Homem-Aranha. Pois se você assiste a animação, quando o Homem-Aranha, a animação antiga, né? Do Homem-Aranha, uma das animações bem antigas, onde o Homem-Aranha começa a sofrer mutação, ele vai atrás de alguém para lhe ajudar. É isso que eu estou a me lembrar agora. E parece que foi o mesmo processo, mas neste caso ele vai atrás de Bruce Banner, que vai lhe ajudar a entender o que está acontecendo. E o Bruce Banner pergunta se quem ele era, qual era o verdadeiro nome dele. Mas nós sabemos muito bem que o Hulk nunca se esquece de nada.
de lavagem cerebral quando alguém apaga o universo. Não sei o quê. O Hulk sempre se lembra, só que o nosso Hulk nunca interagiu com o Homem-Aranha, então ele não sabe que Peter Parker é o Homem-Aranha. Mas se o Hulk soubesse que Peter Parker era o Homem-Aranha, ele já saberia disso. Por mais que Doutor Estranho fizesse aquela magia para apagar todo o universo esquecer, o Hulk não ia se esquecer. O Hulk nunca se esquece, porque várias histórias nos quadrinhos mostram o universo todo sendo apagado, mas o Hulk sempre se lembrando do universo anterior. É o mesmo com o Sentinela. Mostra que Reed Richards apagou a mente de todo mundo para se esquecer do Sentinela, mas o Hulk ainda se lembrava, sabia que existe o Sentinela, do que o Bob Reino era o Sentinela. Então é o mesmo, mas o Hulk nunca interagiu com o Homem-Aranha. E o próprio Bruce Banner também, na história também, claro, nunca interagiu também. Ele só ouviu a dizer em Guerra Infinita, quando alguém disse, agora temos o Homem-Formiga e o Homem-Aranha. E ele também, temos o Homem-Aranha, com uma certa estranheza. Isso foi bem. Ah, me deixou com vontade de ver o filme. Estou ansioso, estou com altas expectativas. O trailer é muito bom, despertou interesse. Dá para ver que as coreografias, a ação está muito bom, o figurino também está muito bom. Estou aqui a falar palavras que eu nem sei o que significa. Eu sou o Luiz David, esse vídeo vai ficando por aqui.